Olá, eu me chamo Bianca, sou aluna da turma de Bioarqueologia da UFP e eu vou falar um pouco sobre a necrocidadania e a restrição legal no pós-mortem. Esse texto, é da Isabela Lauermann e ele está na Revista de Ciências do Estado de Belo Horizonte. Bom, a gente pode iniciar falando que esse trabalho ele tem como objetivo ele desenvolver o conceito de necrocidadania, além de demonstrar sua viabilidade prática e também enumerar aquelas diversas barreiras que são encontradas para um exercício efetivo dessa prática. Ele também tem por intuito realizar uma análise sobre a relação do Ocidente com o corpo morto, partindo de um diálogo com autores de diferentes áreas e épocas. Então, será explorado o conceito de necrocidadania, a relação legislativa com o corpo morto no Brasil, no que diz respeito à vontade do indivíduo e também à falta de sepultamentos alternativos, de possíveis sepultamentos alternativos no Brasil. Então, para a gente iniciar a falar sobre a necrocidadania, a gente pode pincelar um pouco sobre cidadania em si. E o José Murilo de Carvalho, em Cidadania do Brasil, ele fala que a cidadania ela se desdobra em três esferas políticas, a política, a social e a civil. E os direitos civis, eles estariam ligados aos direitos fundamentais à vida, à liberdade, à igualdade, à propriedade. E assim a gente se pergunta, como levar essa cidadania para o pós-mortem, E é claro que o exercício da cidadania após a morte, ela não vai abarcar todas as complexidades de uma cidadania de um indivíduo vivo. Mas a gente tem que prestar atenção que a palavra-chave vai ser a liberdade. A liberdade de decidir qual será o destino do corpo morto após a morte e a certeza de que esta será respeitada. Além disso, a gente também tem dentro da esfera de igualdade e propriedade ter a certeza de que seu cadáver ele não vai ser violado e que ele será protegido. E também dentro disso a gente pode pensar que a gente tem que ter a possibilidade de possuir, a possibilidade de ter sepultamentos alternativos. E entrando dentro da pauta de sepultamentos alternativos, a gente tem o Recompose, com a fundadora que é a Katrina Spades. E a Recompose é a primeira instalação do mundo a se utilizar da compostagem humana. E um tech show, a Katrina Spades ela faz a seguinte provocação, todos nós vamos morrer um dia e nosso último ato na Terra é um ato extremamente tóxico. E as formas possíveis de funeral no Brasil elas se mantêm arcaicas e com um impacto ambiental considerável. E em relação a isso, a Catarina Spades até falou sobre como os cemitérios eles são responsáveis por ocupar 1 milhão de hectares de terra. E para a produção de caixões, ele se utiliza de 4 milhões de acres de floresta por ano. O combustível para um ano de cremação na América do Norte, por exemplo, ela poderia levar um carro até a metade do caminho para o Sol. E também tem outro problema das necrópolis, que é a contaminação pelo necrochurume, que isso pode vir a contaminar o ar, o solo e o lençol freático. Então, essa contaminação em relação às necrópolis, elas é uma contaminação que é conhecida e que ela precisa ser combatida, totalmente combatida. Então, por que não procurar novas práticas para lidar com o corpo pós-mortem, Dentro dessa história, dentro dessa ideia, a gente também fala sobre as estruturas de poder. E a autora ela cita o Michael Foucault, que ele se utiliza do panóptipo de Jeremy Bentham, que o panóptipo seria tipo uma estrutura arquitetônica construída no meio de uma prisão. E o principal efeito do panóptico é fazer com que o indivíduo ele fique em observação constante. E essa disciplina, ela fabrica, assim, corpos submissos, o que seria considerado corpos dóceis. E a autora até faz a provocação, de haveria um corpo mais dócil do que um corpo morto? Então, a gente pensa que o controle dos corpos ele não cessa após a morte. Pelo contrário, ele se faz ainda mais presente. Assim, os desejos do indivíduo eles são totalmente controlados pela instituição família, estatal, moral e religiosa. É dentro dessa ideia que, no ano de 2020, a autora, em junção com uma artista chamada Rifa Cyber, elas criam uma performance artística, produzindo assim uma certidão em que se doa o corpo para o necrófilo. E a ideia, a performance, ela se propõe a trazer esse arquétipo do necrófilo como uma metáfora e a figura do Estado. E a escolha de pegar um modelo de uma certidão de nascimento para a produção desse documento da performance, ele também não foi à toa.
A ideia subjacente era justamente questionar o fato de que os corpos, principalmente os corpos femininos, estão em constante controle social, desde o nascimento até a morte. E a ideia da performance não é a concretização da prática necrófila, né? O foco dessa performance, na verdade, é a discussão acerca da perversividade dos agentes envolvidos no controle dos corpos e também sobre a falta da discussão sobre os desejos dos indivíduos pós-mortem. Assim, né, encontram-se dentro dessa performance, a gente encontra diversas narrativas que são extremamente importantes, né? E dentro dessas narrativas já ditas até agora, é que a autora se encontra dentro dos direitos fundamentais conflitantes, né? Direito sendo o direito fundamental a cultuar os mortos, o direito à saúde pública e também o direito à ecologia social. E partindo da teoria de Alex, né, o dever da saúde pública ela possui uma relevância maior do que o de cultuar os mortos, já que as normas sanitárias elas precisam ser cumpridas e as instalações que praticam os sepultamentos elas precisam de licença ambiental para funcionar. O ponto é, se mesmo com o suposto cumprimento dessas normas sanitárias e as licenças ambientais, as necrópolis elas continuam sendo grandes polos de contaminação e geram altíssimos impactos ambientais. Então, por que não pensar em novas soluções? O exercício da necrocidadania ela também se traduz na vontade de ter funerais mais ecológicos, evitando assim a toxicidade no último ato da terra. No Brasil, infelizmente, ainda não se tem essas discussões sobre os funerais alternativos, né? Mas mesmo com a falta de opções ecológicas no Brasil para funerais, é possível exercer sim a necrocidadania e também a preocupação com o meio ambiente, né? Dá para, por exemplo, deixar de lado a prática do embalsamento, né? Porque o formaldeído e o metanol eles têm uma toxicidade muito grande para o meio ambiente. Dá também para se atentar ao material da roupa com o qual o corpo será enterrado, né? Procurar um caixão feito de bambu ou vime. Se não for isso, procurar pelo menos alguns que sejam livres de colas, metais e verniz, e dessa forma já dá para se fazer ecologia dentro dessa discussão do pós-mortem. Também há, agora, o início da discussão sobre a doação de órgãos e suas problemáticas, né? No Brasil, o critério adotado para a determinação do fim da vida é a morte encefálica. Mas se a gente fosse determinar a morte através do critério da parada cardiorrespiratória, a dificuldade de realizar transplantes de órgãos seria muito maior, visto que a coleta e o transplante teriam que ser feitos muito rapidamente para se obter sucesso. Então, uma lei promulgada em 97 durante o governo do Fernando Henrique Cardoso, ela regulamentou a doação de órgãos no Brasil, né? Inicialmente, essa lei presumia que o indivíduo era doador de órgãos, a não ser que houvesse manifestação contrária gravada na sua carteira de identidade. Entretanto, essa disposição ela foi revogada pela medida provisória de 2001 e atualmente a gente tem o artigo 4 em que fala que a retirada dos tecidos e órgãos elas dependerá da autorização do cônjuge ou de algum parente. Assim, então, a gente nota uma problemática na questão da autonomia da vontade do indivíduo pós-mortem, né? O legislador, tanto antes quanto depois da medida provisória, ele não se preocupou em levar a consideração e a autonomia e a vontade, consentimento desse corpo. Então, é importante levar em consideração também, dentro dessa reflexão, os aspectos socioeducacionais, culturais e religiosos de cada indivíduo, para ter certeza de que a informação em relação à doação de órgãos ela está sendo passada e sendo compreendida em sua integralidade. Antes da medida provisória, a gente tinha a doação compulsória de órgãos, né? A não ser que houvesse manifestação contrária. Dessa forma, a gente pode entender que o legislador falhou em considerar a realidade brasileira, principalmente a realidade do analfabetismo funcional e o desconhecimento jurídico por parte da população geral, em que o indivíduo pudesse ter liberdade de escolha. Um dos fatores mais expressivos, né, para a recusa dos transplantes, né, é o desconhecimento da família sobre o desejo do indivíduo. Em adição a isso, a gente também tem motivos como cunho religioso, meta-legais ou referente a desconhecimento científico. Também tem em relação à atenção e da gestão dos serviços de saúde, né, no qual relataram diversas famílias sobre uma mecanicidade e uma frieza no tratamento dos profissionais de saúde para com as famílias. E essas famílias, portanto, decidiram pela recusa da doação dos órgãos. É necessário, então, que haja políticas públicas no sentido de estimular a conversa entre familiares sobre os desejos no pós-mortem
E é necessário também, acima de tudo, que os profissionais estejam preparados para lidar com os afetos e entender a situação de luto. Cada família passa pelo processo de luto de uma forma diferente, além de estarem inseridos em contextos socioeducativos totalmente diferentes. Assim, não é possível generalizar, criar formulários distintos, nem se utilizar de linguagem acadêmica e da mecanicidade para tratar sobre esse assunto. É interessante também a gente analisar o artigo 61 do Código Civil Argentino, né, que fala nesse código que através desse dispositivo, né, os direitos da personalidade, a tutela de honra, elas não são necessariamente transmitidos aos familiares, mas permanece com o falecido e a sua proteção se torna dever estatal. Dessa forma, o cadáver não é tratado como algum tipo de matéria subjetiva de uma propriedade familiar, mas sim como um necrocidadão, capaz de dispor sobre seus desejos no pós-mortem e ter respaldo jurídico para sua decisão. Felizmente, no Brasil está em curso um projeto de lei que, apesar de não abarcar tudo que a lei argentina abarca, ela traz uma modificação nos artigos já propostos, né? Então, a gente vê um certo avanço, uma certa mudança, felizmente. Há também a discussão sobre a doação de órgãos para a ciência, né? Para o avanço da ciência e da medicina, é sabido da necessidade do contato dos alunos de medicina e de cientistas com um cadáver dissecado. Entretanto, há questões de cunho ético, moral e religioso que às vezes criam barreiras para que os estudos anatômicos eles ganhem mais espaço dentro da academia. No Brasil, a doação do corpo para a ciência e para a universidade ele está positivada no artigo 14 do Código Civil de 2002. Porém, né, o procedimento para dispor do corpo para a universidade em vida vai depender da capacidade plena do indivíduo e do preenchimento de um formulário, geralmente disponibilizado pelas próprias instituições e deve ser autenticado em cartório. No Brasil, um cadáver não reclamado é usualmente direcionado para fins de pesquisa, como dispõe a Lei 8501 de 92. De um ponto de vista subjetivo, a doação recorrente dos cadáveres não reclamados, muitas vezes de indigentes, encontra problemáticas na questão da vontade do indivíduo. Dessa forma, né, encontra-se um empate ético, especialmente levando em conta a situação socioeconômica do país. Por um lado, temos a escassez de corpos para estudos científicos sendo extremamente necessários para o desenvolvimento da biotecnologia e da medicina. Por outro lado, a gente tem a discussão acerca da vontade do indivíduo para seu corpo no pós-mortem e também a possível falha no sistema ao encaminhar corpos para finalidade de estudo. Ao invés da legislação barrar de alguma maneira o exercício da vontade, o investimento deveria ser, na verdade, no sentido de informar as pessoas, estimular a criação de documentos com as diretrizes pós-mortem. Caso essas investidas seguissem nesse sentido, né, a gente poderia conversar até mesmo sobre a doação do corpo para fins artísticos. É claro que pensar, né, falar sobre essa discussão aqui no Brasil parece ser extremamente inviável. Porém, é importante pontuar também que a reflexão de que o ordenamento jurídico está mais preocupado em criar barreiras à doação de órgãos através da possibilidade do veto familiar, mesmo com a doação consentida do indivíduo, e por outro lado, ele positiva a doação dos corpos não reclamados e falha nesse processo, prejudicando o luto familiar, ele está mais preocupado nessas partes do que em abrir a discussão para outras práticas possíveis do luto e da destinação do corpo. Depois de toda essa discussão, né, a gente conclui que o trabalho tentou demonstrar que o exercício da necrocidadania é viável, porém que ela encontra inúmeras barreiras para ser efetivada. A questão do controle dos corpos, né, não cessa após a morte. Nem mortos nós estaríamos libertos, teoricamente. Né? O desejo no pós-mortem, eles constituem uma importante parte no processo de morrer, e é necessário ter certeza que suas vontades elas serão asseguradas. Nesse sentido, também é importante discutir a própria morte com os familiares. É importante que o Estado crie medidas para estimular o comportamento da conversa, né? E para que a necrocidadania ela seja exercida, é importante também se atentar ao desejo do indivíduo e de seus motivos altruístas para com a sociedade após sua morte. A vontade de doar os seus órgãos ou de doar o corpo para a ciência são elementos discutidos nesse trabalho e constituem uma base para a necrocidadania. É importante pautar todas as partes importantes desse texto, mas é uma
é uma parte importante a gente entender que a necrocidadania ela vai partir de cada um de nós, né? Um dos pontos principais é o tabu e a desconhecimento das familiares sobre o que fazer com aquele corpo, né? Não saber, não conversar sobre a morte e não entender as vontades do indivíduo próximo sobre o que ele gostaria pós-morte. Então, a necrocidadania ele começa em cada um de nós. Vamos efetivar a nossa conversa sobre morte e pensar mais sobre as determinadas facetas do pós-mortem, né? A nossa liberdade ela deve ser sim resguardada pelo Estado e as medidas do Estado eles também devem pensar na sociedade brasileira atual. E basicamente é isso. Obrigado pela atenção. Essas são as minhas referências bibliográficas e o link do texto também está presente para quem quiser acessar o texto em algum momento. Obrigadão.